Boa noite, fiel torcida corintiana. Boa noite, torcedores de outros times que estão felizes hoje. E não é pra menos, né? Eu venho falando aqui dia após dia do time que o ano passado foi histórico, pra não dizer outra coisa. 9, 10 vitórias consecutivas, tudo, saiu da zona de rebaixamento e foi parar onde jogou hoje. Pré-Libertadores, Copa do Brasil e por aí afora. Só que tem algumas coisas que precisam ficar bem explicadas. Como por exemplo, que o time ele tá bom assim. O presidente Augusto Melo, que primeiro de tudo eu sou contra o impeachment, mas isso aí é outra história, mas só para deixar claro que eu sou contra o impeachment do Augusto Melo, que é golpe sim. Mas falando de futebol, de bola, campo e bola, ele não pode de jeito maneira, de jeito nenhum, falar que não precisa de contratações. Os nossos rivais, eles são um pouco superiores no momento, eles são superiores o time dos nossos rivais, que são só dois no caso, e olhe lá, que são um elenco mais forte do que o do Corinthians hoje, eles contrataram. Ah, mas é porque tem mais dinheiro. Mesmo assim, cara, eu já vi times do Corinthians afundados em dívidas, não tanto quanto hoje, ou até mesmo por incompetência, por insanidade de outros presidentes, foram contratando. Mas tinha que contratar. O Corinthians jogando uma pré-Libertadores com total condição de ir para a fase de grupos, no mínimo, ele tá deixando escapar praticamente 20% de chance de classificação pelo que está jogando. Eu não estou aqui desacreditando do Corinthians, eu não estou aqui desacreditando da fiel torcida que vai empurrar com certeza, vai lotar com certeza, tanto na próxima quarta-feira como no domingo contra o Santos. Mas pelo rendimento da equipe, pela situação, pelo que está jogando, desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo eu venho comentando, eu venho falando, quando comecei a fazer os vídeos aqui pro nosso canal. O Corinthians não joga o que jogou ano passado. Se o Corinthians jogasse como jogou da 30ª, 29ª rodada, até mesmo em jogos que perdeu, contra o Inter, que foi o jogo que muitos jogadores falam que foi o jogo de falar, puxa vida, será que a gente não vai sair dessa situação? O Corinthians jogou bem melhor do que todos os jogos desse ano. Todos os jogos. O Corinthians, se não me falha a memória, ele fez 15 jogos esse ano. 12 do Campeonato Paulista, 3 da Libertadores. E eu posso, com a minha opinião, falar categoricamente, o Corinthians não jogou nenhum desses 15 jogos igual jogou os 10 jogos do ano passado, em que o time, mesmo não ganhando, mesmo empatando seus jogos, mesmo deixando a vitória escapar igual foi contra o Internacional ano passado, na Neoquímica Arena, mesmo perdendo alguns clássicos contra o São Paulo, tomou 3-1, mas com 2 a menos o time estava quase empatando o jogo. O time não jogou tão ruim igual tá jogando esses últimos 15 jogos do ano. Estamos já no dia 5 de março. O carnaval já passou. O carnaval já foi. O ano para muitas pessoas já começou hoje, inclusive. E quando vai começar o ano para o Corinthians? Quando vai começar o ano para os prestes jogadores? Quando vai começar o ano para a comissão técnica, que também tem sua parcela de culpa? E hoje foi até mais, se você colocar numa porcentagem, até mais
culpa da comissão técnica do que os próprios jogadores, porque quem coloca jogador em campo é o técnico, quem manda o jogador fazer cruzamento, falta, esse tipo de situação, passe, esquema tático, formação tática, é o treinador, ainda é o treinador. Que querem mudar o futebol, e estou falando em geral, não estou falando só de Corinthians, mas querem mudar tanto o futebol, mas a única coisa que não vai mudar são poucas coisas: o formato da bola, a cor da grama e a figura do treinador. O treinador ainda é o chefe da equipe, ainda, que o mundo tá tão louco que a gente não sabe mais o que vai acontecer. Eu venho falando aqui há 2 semanas nesse canal que o Corinthians, ele ressuscita adversário. E hoje, quarta para quinta-feira, o Corinthians morreu com o adversário. Morreu contra o adversário. O adversário não deu chance de ressuscitar o Corinthians. Eu tô falando do time Corinthians, né? Porque muita gente vai falar, mas o Corinthians é raça, o Corinthians é força, o Corinthians tem que acreditar até o último minuto. Gente, nós vamos acreditando até o último minuto. Só que o time precisa responder em campo. Quarta-feira passada, eu vi o Oswaldo Pascoal falar uma coisa que a torcida do Corinthians se calou no jogo contra a Universidade Central. Eu nem falei no vídeo do pós-jogo. A organizada do Corinthians, todas as organizadas, elas não param em nenhum minuto. Pode estar 5-0 contra. Teve alguns torcedores sim que se calou. Sabe por quê, gente? Porque, gente, o time tem que jogar. O termômetro da torcida é os jogadores, cara. Não adianta você ficar só falando que o Corinthians, mesmo perdendo, canta, mesmo perdendo grita. Tudo bem. Mas tem protesto depois. Mesmo as torcidas organizadas cantando até o final, depois teve protesto. E é eu que sou reclamão. Outros que vão reclamar daqui até domingo, até quarta-feira que vem, que são reclamões, que não pode reclamar da atuação da equipe. É difícil, hein? Afiar o Instagram é difícil. Porque muitos reclamam demais e outros acham que não pode reclamar. Pode sim. Com atuações desta forma que aconteceu hoje, você reclama de uma vitória apertada contra, eu não digo nem contra Santos, mas contra Velo Clube. Eu também não digo nem contra a Ponte Preta, que foi fora de casa, chovendo, o Corinthians arrancou uma vitória. Tão pouco contra o Novo Horizontino, que ganhou o jogo jogando mal, mas fora de casa, né? E com o time e jogando sábado e segunda. A gente entendeu isso. A torcida não reclamou. Mas o complicado da história é quando você joga mal dentro de casa e não digo jogando mal todos os jogos, mas muitos dos jogos dando a vitória para Guarani, dando quase empate para Velo Clube, para Noroeste, para Água Santa. Água Santa que caiu, inclusive. E o Corinthians não conseguiu golear nenhum desses times. Velo Clube quase caiu e quase tirou ponto do Corinthians. Noroeste também, contra outros times também, e quase conseguiu tirar ponto do Corinthians. Guarani também não se classificou, estava imaginando uma classificação também, aí tirou pontos do Corinthians. Portuguesa, mesma coisa. E o Corinthians contra a Portuguesa não estava jogando fora de casa, desculpa. Estava jogando no Pacaembu com a torcida do Corinthians apoiando muito mais do que a Portuguesa. E a gente vem reclamando desses jogos que mesmo ganhando, a gente vem reclamando. Que o Corinthians ressuscita adversário, que o Corinthians só não tomou gol desses 15, 16 jogos no ano. O Corinthians só não tomou gol em 4. Tudo 2-1. Se não 2-1, é 1-0. Se não 1-0, ganha de 2-0, mas nos últimos 4, 5 minutos. A gente vem batendo na tecla aí, é isso de reclamar, a gente vem reclamando para não acontecer coisas desse tipo que aconteceu hoje.
como vários amigos, eu sempre cito amigos aqui, porque a gente eu tenho que não tenho que fechar só na minha bolha em relação ao Corinthians, eu tenho que ouvir o que outras pessoas, o que outros colegas falam. E um dos colegas me disse aqui no celular: quando chega na hora da decisão acontece isso. Mas o pior de tudo é que chega na hora da decisão e pode até perder. Não tem problema nenhum em perder. Contra o Racing, até mesmo contra o Flamengo, as duas eliminações da Copa do Brasil, não tem problema nenhum. Até porque tinha uma outra situação, era uma outra configuração. O time também estava precisando sair da zona de rebaixamento, porque se não tivesse na zona de rebaixamento, eu tenho uma leve impressão que o Corinthians, pelo menos na Sul-Americana, conseguiria ir para a final. Pelo menos na Sul-Americana. Mas tinha a configuração do rebaixamento, o fantasma do rebaixamento. Gente, eu vou falar aqui o time que foi para jogo hoje. E isso se diz muito o que o Corinthians foi hoje. E isso também se diz muito o porquê que eu coloco meia culpa ou até 60%, 70% de culpa no senhor Ramon Dias e comissão técnica. O Corinthians, ele entra em campo com 3 zagueiros. Pois bem, 3 zagueiros. Hugo Souza, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Mateuzinho na direita, Alex Santana, Bidon, Garro e Hugo na esquerda. Memphis e Yuri. Tudo bem. A gente vê essa escalação aqui, a gente imagina assim, bom, os 3 zagueiros, um vai sair pro jogo, né? E o Alex Santana também vai ajudar nisso. E na defesa, o Alex Santana vira quase um quarto zagueiro. Bidon livre, Garro livre, porque são dessa característica. Para municiar Memphis e Yuri. Hugo, a gente já sabia que o Hugo ele não apoia, ele fica mais retraído, mas o Mateuzinho apoia. E o Mateuzinho seria praticamente um meia, sabendo que tem 3 zagueiros e mais o Alex Santana na defesa. Totalmente ao contrário do que aconteceu. Totalmente ao contrário do que aconteceu. Totalmente ao contrário. Aí eu não sei se é postura de jogador ou se é o técnico que pede para fazer isso. Que pede que só Garro, Memphis e Yuri se virem lá na frente. Bidon se matando, Alex Santana saiu esgotado, Mateuzinho errando tudo, mas também não apoiando. O Hugo já não apoia e também não marca. E os 3 zagueiros aqui nem sair pro jogo. Pô, se eu tenho 3 zagueiros, eu vou sair um pouco. O líbero, como se diz no futebol, o líbero, ele sai um pouco. Não teve isso no primeiro tempo. O Corinthians não deu um chute no gol. O Corinthians só teve uma jogada de perigo. É que vai ser fácil fazer o pré-jogo de hoje, porque o Corinthians não jogou nada. O Corinthians só teve um lance do Garro, que ele tá na esquerda de ataque, e ele demora 3 anos para tocar a bola pro Yuri Alberto. Eu não sei se a bola ia chegar no Yuri Alberto, mas toca a bola pro Yuri Alberto. Era um contra-ataque, tava 2 contra 2, o Barcelona de Guayaquil fritando o Corinthians, e naquela hora não tinha como você ficar carregando a bola. Aí ele caiu, o zagueiro tomou a bola, e mais uma vez o Barcelona ia pro ataque. Tudo isso que eu tô falando, que o Corinthians não atacou, que o Corinthians só ficou olhando o Barcelona jogar, isso tudo juntando com a questão que o time adversário, é óbvio, jogando em casa, só deu eles. Quando eu falo que o Corinthians não deu um chute a gol no goleiro adversário, que eu nem sei o nome do goleiro, porque ele não fez nenhuma defesa. Eu nem sei o nome do goleiro. Só se eu esmagar um pouquinho, pressionar um pouquinho, ele fez uma defesa numa saída de bola, que o Garro tocou muito na frente do Mateuzinho, e ele só saiu do gol e pegou. O Hugo Souza também não fez defesas assim. Só teve uma no segundo tempo. Mas a postura do time, cara.
A postura do time também é de se concordar que também não dá, né? Mas eu coloco um pouco de culpa, e coloco mesmo em Ramon Dias e Emiliano, é que se você tem o Carrillo no time, se você não tem o Martinez, tudo bem. Se você não tem o Coronado, tudo bem. Mas se você tem o Carrillo no time, bota o menino pra jogar. Se você sabe que vai jogar com três zagueiros, você não pode colocar Alex Santana. Porque o Alex Santana é praticamente mais um zagueiro. Ele sai menos que o Raniel, inclusive. O Raniel ainda tem postura de subir. O Alex Santana não. O Alex Santana ele faz a proteção da zaga. E se a zaga, que no primeiro tempo ainda eu falo que foi até bem. Pela pressão do Barcelona, ele foi até bem. Até o erro do João Pedro Choca. É menino, não tem o que falar. Ele saiu atrasado e atropelou o jogador do Barcelona. Pênalti. Se você for ver quantas finalizações o Barcelona fez. O Barcelona fez 4, 5 finalizações. Praticamente todas para fora. Mas a postura do Corinthians no primeiro tempo é o que incomodou todo mundo. Narrador, comentarista, torcida, certeza. Tanto que no segundo tempo, o Ramon Dias, ele aí toma o gol, né? Nosso querido amigo Corozo faz no último minuto de jogo, pênalti pro Barcelona. Como eu falei, o Tchoca ele atrasa um pouco, ele se atrasa um pouco para chegar no jogador e aí ele já vai atropelando, é pênalti. 47 do primeiro tempo, Corozo bota a bola de um lado e o Hugo Souza cai pro outro. No segundo tempo, gente, o Ramon Dias vendo que não deu certo, essa tática dele, porque o Corinthians praticamente ele jogou no... Vai. Meu Deus. No 5-3-1-2. 5-3-1-2, para não dizer, sei lá, 5-3-1-2. O Bidon também não subia. O Garro errando, mas também se matando. Dando pique igual o Yuri. E ele não é disso. Ele é de bola no pé e enfiada de longa distância. Se matando. O Memphis puto novamente. Porque também eu não deixo de não concordar com ele, né? Igual foi ali, teve um jogo também que ele reclamou, que acho que foi contra o São Paulo, né? A postura do time totalmente errada, totalmente errada. Meu Deus do céu. O Ramon Dias, ele faz 2 substituições já no intervalo. Viu que fez merda? Ele fez merda, gente. Ele fez merda. Não adianta falar que só foi jogador, cara. Ele tira o Torres, que já tinha cartão amarelo e estava quase para ser expulso, e ele coloca o Carrillo. Finalmente ele colocou o Carrillo, que é o único volante que sai pro jogo. O único volante que sai pro jogo. Porque se você colocar só nas costas de Bidon, Garro, Memphis e Yuri, não dá certo, cara. Ele tira o João Pedro, que não estava tão bem, mas também não estava mal. Ele fez só o pênalti, né? Que acontece, infelizmente, de zagueiro. Ele tirou o João Pedro e colocou o André Ramalho. E aí embolou, sabe? Ele praticamente continuou com os 3 zagueiros. Aí ele colocou o Alex Santana. Eu não entendi qual é a formação tática aqui. Tá vendo? Não dá pra entender esse Ramon, cara. Aí o time ficou com André Ramalho, Gustavo Henrique. Não dá pra entender. André Ramalho, Gustavo Henrique ele deixou de ter três zagueiros para colocar. Aí ele ficou com o time com 3 volantes, mas assim, com o Alex Santana um pouco, aí sim na posição dele de proteger o zagueiro, Bidon, Carrillo e o Garro, Memphis e Yuri. Ele voltou com aquele 4-4-2 losango. Mas a postura do time não mudou muito, mudou um pouquinho. A vergonha maior, mas eu não sei se eu vou colocar culpa no Ramon, porque ele não chuta pro gol também, né? Ele não chuta a bola. Mas a vergonha do Corinthians é assim, 3 finalizações, cara.
Eu nem peguei aqui as estatísticas do jogo, a posse de bola, porque só deu Barcelona, cara. Não tem como você falar. Não tem como. A posse de bola, não vou falar que 70% do Barcelona, 30% do Corinthians. Não dá, porque quem viu o jogo já sabe disso. Eu não vou falar mais do que isso. O Barcelona deitou e rolou porque tinha um time adversário que se deixou levar, se deixou deitar e rolar. Se deixou. Se deixou, cara. E aí não tem como. E aí não tem estatística, não tem chute a gol. É fácil fazer aqui, ó. Os chutes a gols que teve, todos foram do Barcelona. Menos 3. Que foi um chute do Memphis em cima do goleiro. Que foi uma bola na trave do Maicon. E outra que eu nem lembro mais. Isso tudo no segundo tempo. Então é fácil você pegar a estatística aqui. Você só fala que assim, teve o gol impedido, que na verdade foi um gol contra do Gustavo Henrique, mas ele faz o gol contra porque ele é atrapalhado por esse jogador que estava impedido, né? Mas aí depois, cara, eu nem pra você ter uma ideia, eu nem anotei o terceiro gol aqui. Eu nem anotei o terceiro gol. Eu só anotei dois cara, aqui o Ribeiro fez aos 36 do segundo tempo. O outro eu nem sei, que foi depois, né? 2 minutos depois do gol impedido, o Ribeiro, ele tá na pequena área. Com um monte de zagueiro do Corinthians junto com ele consegue cabecear, queimar roupa, o gol. Nem tem o que fazer. E o terceiro gol eu nem lembro, porque eu tô com tanta cabeça cheia. Com tanta cabeça cheia da postura do Corinthians. Você pode tomar 3 gols. Você pode tomar. Mas você não pode jogar do jeito que jogou. E eu falo pra você, o Barcelona não é tudo isso não, gente. Como eu disse, o chute a gol do Barcelona, principalmente no primeiro tempo, o Caio Ribeiro, comentarista, ainda falou: o Barcelona não chuta, mas uma hora vai. Deu no que deu. Gente, 22 minutos de vídeo já. Eu não gosto de ficar muito enrolando quando eu tô com a cabeça cheia, sabe? Mas assim, domingo tem o jogo contra o Santos. E eu vou falar pra vocês, se essa postura não mudar, se esses jogadores não voltarem, sei lá o que aconteceu, se não voltar, muito dificilmente, não digo classificar pra final do Paulista, mas muito dificilmente o Corinthians passa pra fase de grupos. Porque a atuação não me faz imaginar isso. Me faz imaginar com o grito da torcida, o apoio da torcida, Neoquímica Arena, todo aquele ambiente Corinthians. Mas pela atuação, pra mim, é triste, é tenso falar isso, mas pra mim, Libertadores acabou. Pra mim, Libertadores acabou. E aí vai ser, Deus nos acuda na semana que vem. Porque se você não classifica, porque agora um jogo que era um clássico, um jogo que ia ser pau a pau, um jogo que ia ser decidido nos detalhes, virou obrigação classificar para a final. Mesmo sendo contra Santos de Neymar. Virou obrigação. E esses jogadores e essa comissão técnica, eles cada vez vão cavando a sua própria cova diante do torcedor. Porque se o time tivesse jogado certo, compenetrado, os 2 jogos contra a Universidade Central, e tivesse uma postura melhor, poderia até perder o jogo, até de 2-0. Mas se tivesse uma postura melhor contra o Barcelona, o jogo contra o Santos não seria a obrigação que será hoje. A partir de hoje, quinta-feira já. E eles cavam para a sua própria cova. Foi o que eu falei semana passada. O time, ele não quer jogar contra o Barcelona, semana retrasada, né? O time, ele não quer jogar bem contra o Barcelona, não, contra a Universidade. Só que assim, cara, agora, mês de março, abril, maio, junho, só tem final já, velho. E ainda mais se classificar, se passasse pra fase de grupo. Que aí a Libertadores pega mesmo. E eu falo pra vocês, o Barcelona não é tudo isso não.
Mas o Corinthians também não foi, né? Aí toma 3-0 na longa. Como diz o Tite, alguns têm ressalvas ao Tite pelo que ele fez, né? Por ele não ter voltado, mas aí é cada um, Cada um pensa na sua vida. Ele já disse aqui várias vezes, o Corinthians não pode, de jeito nenhum, de jeito maneira, tomar 3 gols. É isso, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado aí pelos inscritos aí, tá? A gente tá cada vez crescendo mais. E vou ter que me acostumar a fazer pós-jogos assim, né? Com a cabeça quente, como vários fazem. Vendo o Corinthians não jogar absolutamente nada. Nada. Uma vergonha anunciada e sacramentada hoje. 3-0 pro Barcelona e a classificação. Vou colocar 30% de chance. Não desacreditando, mais uma vez falando, não desacreditando da áurea Corinthians, do movimento Corinthians, mas muito mais por jogadores, por esses jogadores. E se não mudar de postura, principalmente contra o Santos, que virou obrigação. Se a torcida pudesse falar, falaria. Domingo é obrigação. Num clássico de mata, não é nem mata-mata, né? Que pode ir pros pênaltis e tudo mais, né? Tá aí, a tragédia anunciada, né? Falei, o time não vem jogando bem, o time vem fazendo, ressuscitando o adversário. E na hora do vamos ver, o Corinthians foi morto em Guayaquil. Valeu, gente, tamo junto, se inscreva, deixa o seu like e vai Corinthians.